Oi, pessoal, eu vim trazer um pouquinho das novas tecnologias da Solis. Bom, a Solis é uma empresa que está aqui, foi fundada desde 2005 em Ningbo, na China. A gente está presente no Brasil, foi uma das pioneiras a trazer inversor solar. Número 3 hoje de inversores no mundo e número 1 na China. A Solis é uma empresa já bem conhecida na área de energia distribuída e na área de energia central. A gente tem algumas aplicações aqui no Brasil, com o nosso inversor de 250, de 125, não só no Brasil como no mundo. E a Solis agora também vai trazer para a gente o inversor de 350, que vai chegar no final do ano aqui no Brasil, acompanhando a tendência do mercado. Falar um pouquinho do produto e da solução desse nosso novo equipamento. Bom, a gente vai trazer em dois modelos, com 12 MPPTs e com 16 MPPTs. Com 12 MPPTs até 40 amperes e com 16 MPPTs 30 amperes por MPPT, cada um com duas entradas. Cada entrada suporta a corrente máxima ou dividida nas duas entradas para atender a aplicação de todos os módulos que a gente vai ter aí no mercado. Ele tem a potência de até 352 kW e também todas as proteções já integradas, como a detecção de arcos elétricos e tudo que precisa para a gente ter a confiabilidade aí do sistema e diminuir qualquer problema que a gente tem no sistema como um todo. Então, ele é eficiente, ele possui esses dois modelos que a gente vai estar trazendo, dependendo de cada aplicação. A relação CCCA até de 150%, então ele tem um overload bem grande. Então, dependendo da análise de cada cliente, para necessidade ou não de eu ter esse overload. A tensão de partida dele é baixa, então, durante o começo do dia, no final do dia, eu ainda vou ter geração. Então, é uma vantagem. E um amplo desempenho aí do MPPT para atingir a máxima potência durante todo o período de geração. Ele tem IP66 para ficar o tempo e certificado do nível C5, então, para ficar em ambientes com nível de corrosão alto. Ele já tem a recuperação PID integrada, então, a gente sabe que em Utility Scale é uma função que é importante para a gente ter maior durabilidade aí dos módulos, com melhor qualidade, gerando mais energia por mais tempo. Ele tem um design sem fusíveis, que torna o equipamento mais confiável. Ele tem já a função FGV noturna integrada, monitoramento por string, e ele faz a varredura da curva IV. Essa varredura é muito importante porque a gente sabe que facilita muito a análise do OIM, na hora de saber se tem alguma coisa com defeito ou não. Eu consigo fazer isso remotamente, já está integrado na nossa plataforma Solis Cloud, que eu consigo fazer essa análise, além de outras análises também. Eu consigo também fazer a atualização do firmware remotamente, então o inversor conectado na nossa rede Wi-Fi, a gente consegue estar fazendo a atualização remotamente. A Solis, hoje, no Brasil, tem um suporte que funciona de segunda a segunda, inclusive de final de semana, para estar atendendo a equipe de OIM que estiver em campo. A qualquer momento, entrar em contato com a gente, até 5 minutos a gente vai estar respondendo vocês. A gente faz o treinamento, acompanhando o comissionamento, mas também, quando a usina estiver gerando, até 5 minutos, se tiver algum problema, precisar acompanhar em algum teste, a gente vai estar disponível para estar acompanhando em tempo real vocês. Essa atualização do firmware remoto a gente faz se tiver acesso à internet, ou se não tiver, a gente desloca um colaborador da Solis até a planta para estar fazendo essa atualização. A comunicação tem a possibilidade de ser via CLP, então o que diminui o custo geral da instalação, e interface de alimentação também para o rastreador. Isso é uma vantagem também, porque diminui o custo de cabeamento. O inversor também, ele tem baixo derating com a temperatura, então ele consegue entregar bastante potência, mesmo em altas temperaturas. E aqui no Brasil a gente sabe que a maior parte das plantas trabalham em altas temperaturas, e a nossa curva de derating é de 5 a 7% maior, a gente entrega mais energia do que os concorrentes da mesma potência. Então, na hora de fazer a simulação da geração, a gente considerou esses pontos, tanto de a gente ter tensão de partida baixa e gerar mais antes e depois,
como a questão do derrate de temperatura. Então, fazendo uma comparação em 25 anos, daria toda essa energia a mais de 2,75% de energia comparado com outros inversores aí do mercado. Suporta cabos de até 400 milímetros, o conector bimetálico, tanto para cabo de cobre quanto de alumínio, para reduzir o custo da instalação em geral. Aqui tem um pouquinho da função FGV noturno, para estar compensando o reativo da planta. Em até 30 milissegundos ele vai estar fazendo esse ajuste, e ajusta do fator de potência de mais ou menos 0,8. E até 60% da potência nominal do inversor. Bom, aqui eu tenho um pouquinho sobre a comparação, sobre a comunicação ser por CLP ou pelo cabo RS485. A Solis tem as duas opções e vai depender do cliente a escolha para a melhor opção. Aqui a gente fez uma simulação e, obviamente, o CLP, o custo ele é bem mais em conta do que com o cabo RS485, mas cada um tem as suas vantagens e desvantagens, e pode ser feita essa análise juntamente com o nosso time de pré-vendas. A gente pode estar ajudando vocês nessa análise para saber qual que seria mais vantajoso ou a aplicação. O inversor ele já atende todos os requisitos da ONS aqui no Brasil para ser ligado na rede, então ele já foi testado, o índice de harmônicos é menor de 3%, 1.2 até 1.2 não desconecta da rede, e o suporte é eficaz e rápido para qualquer resposta que precise em relação à variação da rede. Ele tem manutenção em lote de comando de transmissão, então, através da nossa plataforma, a gente consegue estar observando a curva IV e vendo onde que tem o problema, facilitando o nosso OEM na hora de fazer a nossa análise da planta. A gente sabe, eu sei que aqui tem muitas empresas de OEM e o quanto é importante a gente estar atuando rápido para perder o menos possível de energia. Com o inversor string, o inversor da Solis, a gente consegue detectar rapidamente esse problema para estar atuando na planta. Outra vantagem do nosso time de suporte, a gente tem em Campinas nosso escritório, mas tem colaboradores no Brasil inteiro para estar atendendo o mais rápido possível vocês na planta, se for necessário. Então, e a gente trabalha de segunda a segunda para estar atendendo vocês. E um pouquinho aqui de algumas soluções. A vantagem do inversor string em utility scale são inúmeras. Uma delas a gente sabe que, bom, a Solis tem garantia de 10 anos do equipamento. Você imagina, daqui 10 anos eu preciso substituir a planta em geral em 25 anos. A gente sabe que a tecnologia não vai ser a mesma, que a gente não vai ter mais o mesmo tipo de módulos. Então, para a gente fazer essa substituição de módulos, encontrar da mesma potência, talvez fique um pouco mais complicado. Com o inversor string, a gente pode fazer o rearranjo e trocar, substituir aquela string de módulos, facilitando, assim, no futuro, a manutenção da planta em geral. Aqui eu vou falar um pouquinho de um exemplo de uma planta de 3,1 mega, por exemplo, e levariam 10 inversores, um módulo de 670 watts, com a relação de 1,5 relação CC-CA. Então, aqui a gente está usando um overload bem alto, poderia usar menor, depende da análise financeira da planta que eu quero. Então, seriam 15 linhas com 8 colunas o array. 24 strings e 10 unidades do inversor. Então, eu utilizaria o inversor aí que tem 12 MPPTs. Aqui tem um pouquinho do Unifilar, com módulo de 670 watts, que é de alta potência, até 30 módulos por string e 25 strings por inversor. Então, utilizaria o inversor com MPPT de até 40 amperes de corrente máxima, os cabos de 85 a 240 milímetros, depende da distância, formando conjuntos com disjuntor na caixa moldada de 320 amperes.
Aqui a gente tem um exemplo com o inversor alimentando o tracker, então tem uma saída para o inversor alimentar o tracker, se for necessário, fazendo a comunicação e a comunicação externa, e tudo isso concentrado no inversor. Então, aqui eu vou dar um outro exemplo com um módulo de 540 watt-pico. Nesse caso, eu conseguiria utilizar o outro inversor que a gente tem, que é 16 MPPTs, e o VOC a gente fez uma análise para 0 graus e para menos 20 graus, a gente sabe que não é a realidade aqui do Brasil, cada caso a gente tem que refazer essa análise, mas poderia ser de 28 módulos se fosse 0 graus e menos 20 e 26 módulos. Então, para cada planta e cada localidade, a gente sabe que tem que refazer esses cálculos, porque a temperatura varia. Menos 20 não é a realidade aqui do Brasil. E aqui, para os 670 watt-pico, até 30 módulos por string, ou 28 módulos por string, numa temperatura de menos 20 graus. O equipamento Solis está aplicado para o mundo inteiro, então a gente tem essas aplicações que vai desde temperaturas extremamente negativas até temperaturas bem altas, como é o caso aqui do Brasil. Aqui tem um resuminho de como seria feito. Então, utilizando os inversores, a solução com 16 MPPTs e a solução com 12 MPPTs. Então, depende de cada aplicação. E esse acompanhamento de dimensionamento e de melhor escolha tanto do inversor quanto do comunicação, cabo de comunicação, por CLP ou RS485, a gente consegue estar acompanhando vocês. A gente tem um time de pré-vendas que pode estar auxiliando vocês também, de segunda a sexta-feira, e está respondendo das 8 às 18. Esses são os contatos. Aí a gente vai estar também por aí, um stand na outra sala. Se tiverem alguma dúvida, alguma coisa, a gente pode estar conversando e estamos à disposição.